o padrão oculto que está mantendo você fraco. Existe algo acontecendo dentro da sua mente agora que você não percebe, e é exatamente isso que está te impedindo de crescer. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, não é azar. É um padrão silencioso, repetido todos os dias, que vai moldando suas decisões, enfraquecendo sua disciplina e te mantendo preso no mesmo lugar, enquanto você acredita que está tentando evoluir. E o mais perigoso disso tudo é que esse padrão não parece um problema. Ele parece normal, ele parece confortável, ele parece até justificável, mas é justamente aí que mora o perigo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque poucas pessoas têm consciência disso. Você não se torna fraco em um momento. Você não perde sua força em um erro. Você se torna fraco em pequenas decisões repetidas que parecem insignificantes, mas que ao longo do tempo constroem uma mente condicionada a evitar o desconforto, a fugir da pressão e a escolher sempre o caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil nunca te leva para onde você realmente quer chegar. Você já percebeu como é fácil adiar o que é importante? Como é fácil dizer, depois eu faço, amanhã eu começo, agora não é o melhor momento? Isso não é falta de disciplina. Isso é um padrão invisível que treina sua mente para evitar qualquer coisa que exija esforço real. E cada vez que você cede a isso, você reforça esse comportamento. Cada vez que você escolhe o conforto imediato, você está dizendo para sua mente que o desconforto é algo a ser evitado. E a partir daí, tudo começa a ficar mais difícil, porque a vida que você quer exige exatamente o oposto. Ela exige desconforto, exige decisão, exige ação quando você não está com vontade. Mas se sua mente foi treinada para fugir disso, você nunca vai sustentar o que precisa ser feito. E é por isso que tanta gente começa e não termina. Se empolga e depois para. Promete e depois abandona. Não porque são incapazes, mas porque estão presos nesse padrão silencioso que mina a consistência. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez incomode. Você está realmente cansado ou você está condicionado a desistir quando fica difícil? Porque existe uma diferença enorme entre exaustão real e fuga disfarçada. E a maioria das pessoas nunca aprende a diferenciar uma coisa da outra. Elas sentem o primeiro sinal de desconforto e já interpretam como um limite, como um sinal de que devem parar. Mas, na maioria das vezes, não é limite, é só resistência mental. É o cérebro tentando te manter na zona de conforto que ele já conhece. E se você não aprende a atravessar essa resistência, você nunca descobre do que é capaz. É aqui que o jogo começa a mudar, porque no momento em que você percebe esse padrão, você ganha algo que a maioria nunca ganha: consciência. E consciência muda tudo, porque a partir daí, você começa a ver com clareza quando sua mente está tentando te sabotar. Você começa a perceber o impulso de fugir, o impulso de adiar, o impulso de escolher o fácil. E nesse momento, você tem uma escolha. Ou você continua no automático, ou você começa a agir com intenção. Mas não se engane, isso não é confortável, não é bonito, não é motivador, é silencioso, é repetitivo e muitas vezes é solitário. Porque ninguém vê quando você decide não ceder ao impulso. Ninguém aplaude quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Ninguém reconhece o esforço invisível que constrói uma mente forte. Mas é exatamente aí que a diferença acontece. Enquanto a maioria espera motivação, você aprende a agir sem ela. Enquanto a maioria busca desculpas, você constrói disciplina. Enquanto a maioria reage, você escolhe. E isso te coloca em um nível diferente. Porque o verdadeiro poder não está em sentir vontade. Está em agir mesmo sem vontade.
não está em evitar o desconforto, está em usar o desconforto como ferramenta. Não está em parecer forte, está em se tornar forte no silêncio, quando ninguém está olhando. E aqui está algo que poucas pessoas estão preparadas para ouvir. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais vídeos, mais livros, mais técnicas. Você já sabe o que precisa ser feito. O problema não é falta de conhecimento, é falta de controle sobre esse padrão invisível que te impede de executar. Enquanto você não resolve isso, nada muda. Você pode assistir 1000 vídeos como esse. Pode anotar, planejar, organizar, mas se na hora de agir você continuar cedendo ao mesmo padrão, o resultado vai ser sempre o mesmo. E isso frustra, isso cansa, isso faz você duvidar de si mesmo. Mas a verdade é que não é você que é o problema, é o padrão que você está repetindo sem perceber. E isso pode ser quebrado, mas só se você estiver disposto a fazer algo diferente. Por quê? Quebrar esse padrão significa fazer o oposto do que sua mente pede. Significa agir quando você quer parar. Significa continuar quando você quer desistir. Significa enfrentar o desconforto sem tentar fugir dele. E isso exige uma coisa que a maioria não desenvolve: autocontrole. Autocontrole não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. É sobre não negociar com seus impulsos o tempo todo. É sobre entender que nem tudo que você sente precisa ser seguido. E quando você começa a praticar isso, algo interessante acontece. Sua mente começa a mudar. Ela começa a entender que você não vai mais ceder tão fácil, que você não vai mais fugir no primeiro sinal de dificuldade, que você não vai mais escolher o caminho mais fácil automaticamente. E com o tempo, aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Mas isso não acontece de um dia para o outro. E é exatamente por isso que a maioria desiste. Porque elas querem mudança rápida, resultado imediato, transformação sem processo. Mas não é assim que funciona. Força mental é construída na repetição, na constância, na decisão diária de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não dá vontade, mesmo quando parece que não está funcionando. E aqui está uma virada que pode mudar tudo para você. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa parar de reforçar o padrão que está te enfraquecendo. Só isso já começa a transformar sua vida. Cada vez que você não cede ao impulso, você enfraquece o padrão antigo. Cada vez que você escolhe agir, você fortalece um novo padrão. E com o tempo, esse novo padrão se torna dominante. Ele se torna automático. Ele se torna parte de quem você é. E é aí que as coisas começam a fluir. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que poderia estar mais longe, mas alguma coisa te travava? Quantas vezes você começou algo e não terminou? Quantas vezes você prometeu que ia mudar e acabou voltando para o mesmo ponto? Isso não é coincidência. Isso é padrão. E agora você já sabe disso. Você já viu o que está por trás. Já entendeu o mecanismo. Já percebeu que não é falta de capacidade, mas falta de controle sobre esse ciclo invisível que te mantém no mesmo lugar. E a partir desse momento, você não tem mais desculpa, porque agora você pode escolher, pode continuar como está, repetindo o mesmo padrão, tendo os mesmos resultados. Ou pode começar a agir diferente, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, mesmo que ninguém entenda. Porque, no final, tudo se resume a isso. Ou você controla a sua mente, ou ela controla você. Se isso fez sentido para você, se em algum momento você se enxergou aqui, comenta agora. Eu quebro o padrão. Isso não é só um comentário. É uma decisão, é um compromisso com você mesmo. E se você quer continuar evoluindo, fortalecendo sua mente e saindo desse ciclo de uma vez por todas,
se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão presas, mas ainda não perceberam. No fim, os fortes não são aqueles que nunca sentem vontade de desistir. São aqueles que sentem e mesmo assim continuam.